Toca o barco. Bom, meus amigos, estamos aqui mais um episódio do podcast Sem Blá Blá Blá. E hoje com um nome mais do que especial. Vocês sabem que eu sempre trago aqui pessoas que realmente contribuem com esse país nosso. Mas hoje é mais do que especial. Primeiro porque ele fundou um grupo, né? Um grupo multissetorial de impacto social, meu amigo, chamado Brasil que Dá Certo. Meu amigo Sandro Augusto. Que prazer. Que prazer, que prazer, meu que amigo. prazer. Vou explorar desse homem aqui hoje até falar chega, vamos apertar ele aqui. Vamos lá. Meu amigo Sandro, obrigado pela presença. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a audiência nossa aqui, que geralmente são empresários de todo esse país. E lembra, Brasil que dá certo, o Brasil de quem faz. Exatamente. O nome já está casado, né, Sandro? Exatamente. E, na verdade, primeiro, eu te agradecer pelo convite. Tem algumas palavras que resumem o que a gente faz, Ricardo, que é resiliência, superação e humanização das relações corporativas. E trabalhando com a escola da vida. Nós valorizamos a essência humana. E ao longo da nossa trajetória dessa escola da vida, aprendizado o tempo todo, professores o tempo todo. E é um prazer. Pessoa da vida real, né? Exatamente. E é um prazer estar contigo para a gente dividir um pouco das nossas experiências. E aí, eu também vou retribuir um pouco de perguntas, porque é uma oportunidade que nós temos. Os nomes são não só parecidos, mas eles agem. Porque o Brasil de quem faz e o Brasil que dá certo não é o Brasil que eu quero, um dia vai ser. É o Brasil que realiza. E todos, sem exceção, todos são um Brasil que faz, um Brasil que dá certo. Sandro, me fala um pouquinho, conta rapidamente aqui para a audiência, né, a sua trajetória, porque você hoje, eu vejo aí que você tem um dos empresários que tem mais conexões com grandes empresários nesse Brasil. Eu faço parte do grupo, que eu tenho o privilégio de estar junto do grupo, junto com ele. Eu fico impressionado quanta conexão que você tem. Como é que foi criada essa conexão, esse carinho que as pessoas têm por você aqui? Porque não é... Tem que saber entrar e sair nesses lugares, né? Claro. A história que nós temos, ela é dividida, teoricamente, em 3 partes. A história da vida. Eu sou de uma família muito tradicional, mas uma família simples. Nunca nos faltou nada. E uma das famílias, e uma família especialmente muito rica, eu sempre costumo dizer... das minhas origens para mostrar a humildade e não a soberba. Eu sou filho com muito orgulho de um caminhoneiro com uma dona de casa. E isso fez com que a gente tivesse que, desde cedo, ralar muito na vida. Então comecei a trabalhar com uns 14 anos e até um terço, até a primeira parte, o primeiro terço da minha vida, fiz muita coisa. Vamos repetir algumas vezes aqui o termo escola da vida, mas até a certa idade desse primeiro tempo dos 3, eu ainda não tinha descoberto propósito. E, inclusive, qual era a minha característica. Por isso que, trabalhando em tantos segmentos, mas na vida é muito difícil a gente achar propósito verdadeiro. É difícil. Na segunda parte da minha vida, eu entendi que eu tinha alguns patrimônios e um deles é o amor por pessoas. Sou apaixonado por gente. E aí comecei, dentro dessa estratégia, que também é um pouco da característica da gente, a estratégia de captar pessoas. Fui para o setor da comunicação, sem nenhum recurso e muita coragem. Criei um programa de TV local, que nós somos lá do Grande ABC, nascemos no Grande ABC, e criei um programa que tinha veiculação diária e que também entrevistava 2, 3 pessoas em cada programa, sempre presidentes, fundadores de empresas, formadores de opinião. Você imagine que isso 5 vezes a semana, multiplicado por 4, por 8 anos. Ou seja, abriu milhões de portas. Uma indústria de relacionamentos e, principalmente, entendendo o propósito da capacidade que a gente tinha, que eu só fui descobrir na terceira parte, que era de humanizar as redes corporativas. Porque antes de eu falar com um empresário, um presidente de uma empresa, do outro lado do balcão tem um ser humano. E eu fui notando isso ao longo da minha vida. E a terceira parte... O terceiro momento, que é um dos mais importantes, dos últimos 10 anos do Brasil que dá certo, a aplicação do mundo empreendedor,
do mundo empresarial e do mundo social, que eu vou te contando ao longo do nosso bate-papo. Eu vou te falar, você hoje, no Brasil que dá certo, eu fico vendo, você junta, você falou comigo que tem 28 grupos de empresários nesse país. Exatamente. De todos os setores. Todos os setores. Nós temos aproximadamente neste grupo 1.500 participantes, integrantes. Neste grupo, 90% ou aproximadamente são fundadores ou CEOs de empresas, de pequenas, médias e grandes, na maioria das vezes médias e grandes, e com um princípio que a gente foi doutrinando, disciplinando ao longo do tempo, com aprendizado também com esses grandes professores, que o empreendedor, para mim, ele não tem a ver com o número de faturamento ou com o número de funcionários. Certíssimo. Ele tem a ver com o seu próprio coração empreendedor. E isso foi seguindo, ao longo do tempo fui construindo e começamos em rodas de amigos, entendendo a minha característica da relação humana, de novo humanizando as relações corporativas e fui captando quase que um garimpeiro de pessoas, de corações, de respeito e entendendo com muito sacrifício, com muito investimento e, Ricardo, com muitas escolhas importantes na vida, um momento ou alguns momentos especiais que está no meu perfil, está no meu DNA. Então, primeiro eu faço o seguinte movimento. Eu conquisto amigos e depois a gente trata de negócio. Agora, engraçado, viu, Sandro? Conversando com você agora eu entendo por que você é tão querido em todo o meio aí dos empresários e tudo. Porque se vê o grupo que eu participo, que você estou dentro com você lá do grupo, são grandes empresários. Né? Você falou médios, mas a maioria são grandes empresários. Mas me chamou a atenção aqui, você, desde a hora que você entrou aqui, porque eu vou te falar a verdade, por você lidar com esses grandes empresários, há uma tendência do ser humano começar a ficar vaidoso, por ter todas essas conexões que você tem. E eu percebi desde a hora que chegou que você fala de gente, pessoas, e a forma que você tratou ali a nossa copeira, a forma que você trata todo mundo. Então, assim, você não perdeu a sua essência. Exatamente. Então, agora eu entendo por que todo mundo tem tanto carinho com você, porque há uma tendência, né, quando você tem essas conexões que você tem, começar a se achar muito mais importante que os outros e não valorizar coisas mais importantes que você falou aqui, que são as pessoas, né? Sim, sim. E só que o empresário atrás dele tem um ser humano, igual você falou. E a gente percebe quando a pessoa está do lado da gente só para tirar vantagem e quando a pessoa está para agregar. E que eu observo hoje, aqui você observando, batendo papo, desde a hora que você chegou, você preocupa muito em agregar valor para as pessoas, né? Em levar uma mensagem do bem, né? Exatamente. Tanto é que você entrou nessa área social. E eu acredito que o ser humano, ele, especialmente o brasileiro, ele é criativo, Ricardo, por natureza. O que falta, e a gente modestamente sempre faz, é motivar esse ser humano, motivar gente e principalmente motivar o empresariado, que pode ser empreendedor e ao mesmo tempo ser social. Eu costumo dizer, gente, que as grandes conquistas só valem a pena quando multiplicados. E é isso que nós temos que fazer, transferir o capital social para que todos possam, de alguma maneira, se sentir estimulados, empolgados. E aí vem uma parte importante dessa trajetória, que é a conclusão de você ter todos os dias professores. Se relacione, converse com todos que estão ao seu redor, porque todos têm alguma maneira de te ensinar. E, às vezes, uma frase de um bom dia, um boa tarde, um sorriso, ou então até uma frase de alguém muito simples pode transformar o seu dia. E uma coisa importante, o ser humano tem um desafio, Ricardo, gigantesco, que é o poder. O poder entorpece, o poder tira foco, o poder, de certa maneira, quando não é aplicado, ele pode congestionar, ele pode criar dificuldades, e aí você tem que exercitar, sem nenhum exagero, a humildade. Você vê que bem que conecta a gente. Eu falo o tempo todo que são 3 princípios que não pode abrir mão, né? Humildade, gratidão e respeito, né? E eu falo que é fácil você perder isso aqui. Agora você falou uma palavra para mim que é mágica. Você tem que exercitar. Exatamente. Porque à medida que você
vai subir na vida, vai dando galgando, a tendência, muito dessas pessoas, é perder esses valores e aí se perde por completo. Eu falo que convivendo aí com empresários o dia todo, eu digo para vocês, o empresário há uma tendênciazinha a ficar vaidoso. Exatamente. Até pela característica dele, de muito ousado, de muita vontade, né? E se ele não exercitar, a palavra certa é essa aí, os princípios e valores, é facinho ele cair nessa armadilha. Agora me fala uma coisa, Sandro. Você convivendo aí com esses empresários, você faz palestra pro Brasil todo afora, você tem esses grupos todos, eu vejo a conexão dos grupos. O que você te chama muita atenção nos empresários, a característica dos empresários de sucesso? Primeiro mostrar, se você me permitir, e de novo te agradecer, explicar rapidamente o que é o Brasil que está certo na sua estrutura. Nós temos 1.500 aproximadamente integrantes. Geralmente empresários. Empresários, aliás, 100%. 100% empresários. 100% você sabe que nós temos, inclusive uma das decisões da minha vida é ficar apartado das questões políticas partidárias. O nosso Brasil, ele tem um modelo, que é um modelo empresarial e político. Mas, ao longo do tempo, e algumas vezes, isso é invertido. O político ele tem que ser coadjuvante e o protagonista tem que ser o empreendedor. E isso que eu prego, além de outras coisas, no Brasil que dá certo. Além da humanização, além do aprendizado, é isso que eu prego o tempo todo. E, em dado momento, com essa liberdade das relações queridas, especiais, eu consegui entender que eu tinha, ao longo de todas essas relações, professores. E aí eu fiz uma parte da minha vida muito interessante, que foi uma maratona. Não foi uma corrida de 100 metros, uma maratona. Por quase 2 anos, Ricardo, eu comecei a revisitar meus amigos, empresários, empreendedores, e marcar reuniões, sentar com essas feras. E, normalmente, um empresário, ele vive de muito resultado, ele é prático, ele é pragmático, ainda mais num país como o nosso, que você tem que se reinventar a cada dia. E o grande tema, a grande visita era transformar essa relação empresarial numa relação de amizade. Então, eu era indagado nas reuniões: Sandro, qual é a pauta? Do que nós vamos falar? Qual é o negócio? E aí eu dizia: nenhum. Eu vim aqui para falar com você, para que a gente possa se transformar em amigos, para que a gente possa se relacionar de maneira humana, também fazer negócios, também gerar impacto social, mas eu quero saber como é que está a sua família, quero saber como é que você está. Nos conhecemos há muitos anos e eu não sei nem como é a sua família. Então eu queria te dizer, inclusive, que nós estamos aqui para fazer negócios, para empreender, mas eu quero fazer um negócio ou fazer empreendimentos com o ser humano. E isso abriu uma porta de aprendizado gigante que foi interessante nesse momento em que estes amigos professores começaram a me chamar para fazer encontros empresariais nas casas dele. E quem abre uma casa, abre um lugar sagrado. E isso funcionou super bem. E hoje você faz encontros. Com legitimidade. E hoje nós temos aí, é importante explicar o pilar ou as colunas do Brasil que dá certo, que é desde o começo do seu nascedouro. Nós temos uma produtora audiovisual, um programa de TV com ônus e bônus de ser independente, já há muitos anos. Agora, em menos velocidade, um pouco mais espaçado, a cada 6 meses aproximadamente, eu venho com temporadas. E o principal negócio, e que dá muito prazer, que gera muito resultado, são os eventos empresariais que a gente faz de forma temática e aproximadamente 25 a 30 encontros ao ano. No ano. De vários setores. Que corresponde aos 28 segmentos que nós temos no ecossistema do Brasil que dá certo. Ou seja, de alguma maneira, Ricardo, todos têm a compreensão que vão se cruzar, vão se conhecer pessoalmente nos encontros do Brasil que dá certo. E como a gente tenta ser caprichoso, recebendo na porta, acolhendo e colocando um em frente ao outro, eles saem com sensação de resultado, de negócio e com principalmente com amizade. Com amizade. E aí você hoje faz esse encontro nas casas hoje desses empresários de todo o Brasil. Começou nas casas. Hoje não suporta mais. Hoje não suporta mais porque houve um feito histórico há 7, 8 anos atrás, que foi o tranco do propósito, a provocação
do propósito que nós tivemos. Eu estava num debate comigo mesmo, não gostaria de ser mais um grupo de relacionamento empresarial com respeito a todos, mas nada é por acaso nessa vida, e eu recebi um convite que transformou, foi um divisor de águas e fez com que a gente encontrasse o propósito do Brasil que dá certo, que foi o social. Eu tive um convite do GRAAC, o presidente do GRAAC, Sérgio Amoroso, que me ligou e disse o seguinte: Sandro, nós fazemos um evento anual de captação de recursos para o GRAAC, que dispensa comentários da sua credibilidade e do que faz, né, Ricardo? E a Explica, meta... pessoal, GRAAC. GRAAC é referência no Brasil em tratamento de câncer para crianças e que tem aí 30 anos e é excelência, uma credibilidade incrível. Fiquei muito honrado com o convite porque ele me convidou para que eu fizesse junto com eles, com a marca Brasil que dá certo, que o Brasil que dá certo é uma marca e ela precisava se relacionar com outras marcas de credibilidade. Nos juntamos e fizemos um evento junto com o GRAAC. E este evento tinha uma missão. A missão era 7 milhões de reais em 2 anos, num plano de expansão para construir o 4º ano do andar para as crianças com tratamento em radioterapia, em quimioterapia e assim por diante. Fiz um evento num lugar importante aqui em São Paulo, levei 300 amigos, 300 CEOs, e é o que a gente faz até hoje. Nós não fazemos negócio de intermediação social, não é isso. Nós aproximamos as causas sociais do empresariado para eles se afeiçoarem com aquela causa e virarem como embaixadores, padrinhos dessas relações. Foi um marco na minha vida, uma das coisas mais felizes que aconteceram na minha vida, porque eu não encontrei isso. Foi quando, Santo? Isso há 8 anos atrás. Isso, e não se transformou só num propósito. Aí eu conto um trechinho muito rápido que foi incrível. Eu quis emocionar todos esses empresários. E já estava, nessa época da vida, preparado, porque você vai ao longo do tempo se preparando, né, Ricardo? A vida vai ensinando. E aí eu fui uma semana antes do evento, fui no hospital de câncer, que isso eu não te contei antes do nosso bate-papo aqui. Fui com a minha turma da produção audiovisual, entrevistei 5 crianças tomando quimioterapia e perguntei para elas, pergunta simples: o que é a vida para você? E cada uma delas me dizia: vida é família, vida é alegria, vida é esperança, não perca a esperança na vida. Então foram 5 mensagens de extremo impacto que nós colocamos no meio desse evento e se transformou na maior arrecadação de um evento beneficente até então no Brasil, à época, 13 milhões de reais. Ou seja, antecipamos o jantar, aquilo que era para 2 anos. Você pegou 13 milhões só no jantar. 13 milhões em doações espontâneas. Não foram leilão, doações espontâneas, porque tem muito a ver com a característica do nosso grupo. Porque apesar de trabalharmos com comunicação, nós somos reservados, discretos e interpessoais. Uma das características do convite ao Brasil que dá certo é que metade dessa turma são doadores espontâneos há 30 anos do GRAAC e que não querem holofote, não querem luz, eles querem doar para a causa, se envolvem com a causa, e isso tem muita similaridade com o Brasil que dá certo, porque nós somos, além de tudo, nós somos muito discretos. Foi uma junção perfeita, e aí veio o grande propósito: empresarial, empreendedor e social. E hoje você cuida muito dessa parte social. Social foi uma grata surpresa com esse feito. Muitos amigos me procuraram, e é importante a gente frisar que muitos empresários, ao longo dessa história interessante que eu estou te contando, ou eles são presidentes do seu próprio instituto, ou eles apoiam outras ONGs, outros institutos. E aí, só para não ficar citando, 15 projetos sociais incríveis de muita qualidade. Até posso falar alguns: Amigos do Bem, da Alcione, o Gerando Falcões, o Edu Lira, a ACD do Valdecir, a Cruz Verde do Flávio Padovan e assim por diante. Me procuraram para fazer algo parecido. Porque, afinal de contas, você tem as conexões com os empresários. Total. E aí eu criei dentro do ecossistema, dentro desses grupos todos, um grupo que me dá muito prazer, talvez um dos mais importantes, que é o Brasil que dá certo social, em que nós temos 80 presidentes, gestores desses projetos sociais,
Eu, Ricardo, assim como você, eu sou um chão de fábrica. Chão de fábrica. Eu visito. Então, preparado, como eu te falei, com toda a humildade, eu fui e vou em todos esses projetos sociais. Eu entro no palácio e ando na favela. Essa é a minha característica. Criamos esse grupo social, juntamos aos projetos de eventos e começamos a acoplar nos eventos empresariais projetos sociais. Para você ter uma ideia, em um dos eventos que nós fizemos muito, muito importantes, eu fiz uma mesa especial e nesta mesa, até porque no terceiro setor, na relação social, há muita concorrência, porque todo mundo precisa de um cobertorzinho e nunca você consegue suprir todas as deficiências ou as dificuldades que esses projetos sociais têm. Só para citar uma das coisas que nós fizemos, que tem a cara do nosso Brasil que dá certo, eu montei 2 mesas com 20 pessoas, 20 presidentes de institutos, de ONGs, e foram num evento e a gente homenageou esse povo todo. Então, o social ele passou a ser muito importante e me ensinar todos os dias o que a gente tem que praticar. Mano, parabéns. Eu falo com você, não é à toa que você tem essa credibilidade toda. Agora, me fala uma coisa, Sandro. Nessa sua jornada, igual você falou, nessa escola da vida, você convivendo aí com esses empresários e conversando com eles, igual você fala, você chama eles de professor, né? Sim, eu vejo. Sim, Né? O que te surpreende? Assim? Qual a característica mais comum que você vê entre os empresários de sucesso? Sucesso não só profissional, mas na sua vida, que eu vejo você, como eu dou muito valor que tem que ter sucesso, não é só no profissional. O que te chama atenção? Qual característica você percebe que eles têm, assim, forte neles? São algumas características. As primeiras são aquelas... É importante para vocês, empresários. Claro, você que nos vê, são muitas características que elas são comumente faladas e que eu acho que não é só isso. Mas, é claro, resiliência, perseverança, foco, disciplina, mas principalmente, e é uma expressão e um termo que eu gosto muito, que é ouvido, bom ouvido. Essa é uma lição de casa. Muito bom. Porque, Ricardo, é muito mais fácil eu falar de você e você falar de mim do que nós falarmos de si. Então, a provocação é: atravesse a rua, olhe para mim e me diga o que você acha, qual é a crítica, quais são os valores. Então, uma das questões muito importantes para o sucesso é ter bons ouvidos. Bons ouvidos. Você fala que essas pessoas elas gostam de ouvir, você vai conversar, elas falam menos e ouvem mais. Tem alguns que a gente admira, que tem, obviamente, cada um com a sua característica, que não deixam você terminar a frase. Você começa a conversar e elas terminam a frase. Impõe. Às vezes, até pela imposição da vida, começar de uma maneira muito simples. Quantos brasileiros que são grandes empreendedores, grandes empresários, movimentam um PIB brasileiro e começaram com menos nada. Nosso Brasil, Ricardo, a maioria, né? A grande maioria começou com menos nada. Menos nada. Nós temos pouquíssimos herdeiros, porque a massa é com menos nada. E são histórias incríveis de realização e, principalmente, uma dose importante de otimismo. Não há possibilidade ou não é interessante você misturar o otimismo com romantismo. É um perigo também. Olha aí, ó. É um perigo também que o empresário sofre, porque além da questão do poder, que entorpece e ele tem que ter um equilíbrio emocional muito grande, entender que a humildade ela faz parte também da estratégia e da inteligência. Então, são vários componentes, na minha opinião, que transformam esses salários. Espera que você falou uma coisa muito importante. A humildade, olha que está falando aqui, seu ensinamento absurdo, porque ele fala... Porque para eles é comum falar essas coisas, né? Mas é muito importante vocês que estão empresários, né? Que aqui tem empresário de todo tamanho, né? A estratégia, a humildade, né? É isso aí. A humildade também faz parte da estratégia. Faz parte de planejamento, faz parte de estratégia, faz parte do negócio, inclusive. Humilde não é só uma dádiva. Humilde é uma estratégia. É uma estratégia. É uma estratégia. Você fala estratégia por quê? Vamos lá, vou te provocar. Vamos lá. Vou te provocar. Vamos lá.
Você tem muita experiência no que eu vou falar ao longo da sua vida, amigos em comum também e grandes empreendedores do nosso país. Uma das coisas bem difíceis para o empresário, para o empreendedor, é transformar a energia que tem para o seu time. Fazer com que o seu time tenha a mesma energia e tenha o seu olhar para que essas pessoas possam transferir o capital que você tem, que é social, o teu foco e o que você constrói, aos clientes principalmente. E os grandes empresários, especialmente até alguns nossos em comum, conseguem transportar esse capital, essa energia. Luiz Helena. Como a Luiza Helena, que é nossa amiga, faz que, por exemplo, um cliente entre na loja e quando põe os pés na loja, vejam a figura da Luiza Helena. Isso. E isso é incrível e também não fácil, transferir o que você é para o seu vendedor. Que é a grande ferramenta e uma das pessoas mais importantes nessa operação. Porque antes do dono, do empreendedor, do CEO ou do fundador, você tem um time e você precisa contagiar esse time. E esse contágio é o que vai multiplicar os seus negócios lá na ponta até os clientes. Gente, o que o Sandro falou aqui é de um conhecimento, de uma sabedoria, de uma maturidade, Sandro, que eu acho que até pela idade nossa, né? Nós estamos na mesma idade. A gente vai observando o caminhar da jornada de vida do empresário, né? É verdade. Porque a gente já viu muitos acertos, muitos erros, né? Claro. E a gente observa um dos grandes erros dos empresários geralmente quando começa a ter o poder, a vaidade, e se perde. E não se perde só ali da porta para fora, é de dentro, né? É com a sua equipe. Quando eu vejo uma Luiza, que eu falo que é um exemplo para esse país, né? E vejo a forma, eu estava com ela em Milagres, no Réveillon. Sim. Eu recordo que nós chegamos lá, eu cheguei lá dia 27, e chegou dia 27, passou, eu falei, ei, Luiza, você vai ficar até que dia aqui? Pensei comigo, vai ficar aqui uns 10 dias, né? Falei, não, tô indo embora dia 1º já, depois do Réveillon eu tô indo embora porque nós temos uma liquidação fantástica para fazer. Aí passa poucos dias, eu vejo nas redes sociais dela lá, ela dentro da loja, né, empacotando os produtos e atendendo os clientes, né? Aquilo ali, para mim, o que você falou, faz parte da estratégia. Primeiro, é a essência dela. Claro. Se não for a essência, a pessoa não suporta pelo tamanho do poder que uma pessoa dessa começa a ter. Se não for a essência, ela acaba se perdendo. Exatamente. Mas além da essência, você falou um ponto muito importante para vocês, empresários, que também é importante você mandar mensagem para as pessoas, né? Mandar mensagem para os seus colaboradores, principalmente o seu time, mandar uma mensagem para os seus clientes. Quando eu vejo aquela imagem ali, eu também fazia muito isso dentro da loja, né? Estou mandando um recado para meus clientes, principalmente para o time, que eu não sou diferente de ninguém. Estou junto com você aqui na batalha, né? Exatamente. Então, para mim, isso aí é uma estratégia importantíssima de liderança. Né? Leia-se Samuel Klein, lá de São Caetano. É isso aí. Que atendia cada cliente num caixotinho, numa mesa pequena, e durante muitos anos recebendo pessoalmente esses clientes. E uma coisa para te falar... Isso é muito importante. E uma coisa importante também para dizer é você conseguir transportar determinada situação numa companhia. O que é transportar? Quando você tem uma loja, um pequeno negócio, e você começa a crescer, e você vai para o segundo, para o terceiro, ou o seu próprio negócio começa a expandir, você precisa ter a noção de que o seu negócio ele passa a ser maior do que você. Ou seja, você devidamente tem que entender que você pode ser gestor, pode ser dono do negócio, mas ele tem que ser maior do que a pessoa física. Porque se você consegue transportar e ter um entendimento que a sua empresa consegue navegar sem que você esteja fisicamente, é um grande lance de crescimento. Mas você falou uma coisa, e para isso eu falei, para ser gestor de uma grande empresa, igual nós falamos aqui da Luiza e outros aí, a pessoa tem que ter uma noção muito, muito importante do lado social e do que representa aquilo ali, né? Sim. Ela passa a ser um exemplo, né? Exatamente. Eu falo que é uma oportunidade que Deus está te dando. Quando eu estava dentro da Ricardo Eletro, controlando 45 mil colaboradores, eu olhava e falava, meu Deus do céu, qualquer respiro meu aqui tem uma relevância para esse time. Então tem que ser exemplo, né? E ter a gratidão, né, Sandro? De Deus te dar daquela oportunidade
digerir aquilo tudo e ao mesmo tempo trazer para você a responsabilidade, né? Exatamente. Então eu acho que a gente, quando tem a oportunidade de ter um grande negócio, a gente tem que ter também a responsabilidade de saber o que aquilo ali influencia na sociedade, das pessoas, do seu time. Por isso que não pode, tem que ter uma vigilância muito grande, você falou, nos princípios e valores. Né? Exatamente. E a gente já se viu, você deve ter visto aí já, né, Sandro? Muitos empresários desses se perder. Eu não quero que você fale nome, claro, mas eu gostaria que você me desse assim, o que você já viu nessa jornada sua de empresários sofrerem por não ter tido a vigilância nesses princípios e valores que uma nós estamos falando. Uma coisa importante, sua pergunta é ótima. Além da falta, talvez, de alguns dos componentes aí para o empreendedorismo, como foco, resiliência e perseverança, e até humanização, às vezes a falta de compreensão um pouco disso, é a gestão. Gestão é fundamental em cada negócio e não depende do tamanho do seu negócio. Você precisa ter gestão, controle, eficiência. O Brasil é um dos maiores países do mundo, mas ele ainda precisa muito se profissionalizar em alguns termos e algumas características no mundo empresarial, que uma delas que eu vejo é a falta de gestão. Conversa muito na raça, né? Você tem que colocar o pé dentro do seu negócio. Você tem que pisar dentro do seu próprio negócio. Seja fisicamente, seja emocionalmente, transferir aquilo que você tem para o seu próprio negócio. Então, uma das coisas que me chama muito a atenção, esses percalços são ligados muito diretamente à falta de gestão. Cada gestão tem a sua característica, mas, de novo, quando você tem algumas dificuldades no crescimento, uma delas que eu falei que é o poder, por exemplo, a falta de humildade, eu particularmente, como eu sou muito ligado a essa questão social, eu acredito que é a falta de ouvidos e a falta de entendimento com outros e troca, a falta de troca com gente experiente. Observação, né? Com gente experiente, mesmo que seja de outro segmento. Eu acho que a gestão e a falta de ter a capacidade de ouvir outros players que são incríveis é um fato aqui no nosso país e efetivamente a gente precisa caminhar mais nisso. E às vezes a pessoa fica com tanto poder que fica cega também, né, Sam? Exatamente. Fica cega. Você pode tentar ajudar ela, você pode falar com ela, você pode dar visão pra ela, mas ela não enxerga de jeito nenhum, porque ela fica cega, né? Porque todo poder é um mosquitinho que pica, que é um problema sério, né? Nos empresários. O poder entorpece, Ricardo. Entorpece, né? Entorpece. E você lida com grandes empresários que eu vejo no grupo e esse poder a gente percebe que o tanto que ele contamina, né? Exatamente. Às vezes a pessoa também tem aquela falsa humildade. Fala que é humilde, mas também não tem humildade. A pessoa não ouve ninguém, não respeita ninguém, não é? E tem que pagar um preço. E quando eu falo maratona e corrida de 100 metros, voltando à humildade, você tem a humildade rasa e tem a humildade efetiva e profunda. É essa humildade que nós nos interessamos. E, de novo, o ser humano está nesse processo, o empresário está nesse processo, e só para você ter uma ideia, além dos 28 segmentos que nós temos ligados diretamente 3 milhões de empregos. 3 milhões. Repito, são 3 milhões de empregos diretos com um grupo desse. Meu amigo, eu falo com você, não é brincadeira não, né? Sandro, eu queria que você deixasse, nós estamos aqui, eu sei que seu tempo está curto, mas assim, nessa vivência sua aí, juntamente com esses empresários, né? Qual a maior dificuldade que você vê nessas empresas de gestão? Qual a maior reclamação que você vê dos empresários no dia a dia que você conversa com eles? Você, cara, a principal dor hoje que eu vejo dos empresários é tal coisa, é o quê? É o que você sente. É o país, é gente, é sistema, é o que é? Os juros, o que você me vê? Tudo isso é importante, tudo isso impacta uma empresa, seja na parte econômica, seja no momento Brasil, mas eu acredito que uma das coisas uma das mais importantes é a falta de conexão, de interatividade, de comunicação do presidente da empresa com os seus diretores. Certíssimo, gente. Isso faz uma diferença gigantesca. Olha o que ele está falando aqui, gente. Eu já sabia a pergunta porque eu sabia mais ou menos a resposta. Porque o que eu sinto dos empresários hoje é exatamente a dificuldade, né?
com gestão, com gente, com pessoas. Exatamente. Mas também vejo que muitas das vezes a deficiência que aquele empresário reclama comigo, que fala comigo, que fica falando, cara, não, tá dificuldade, eu vejo que a maior dificuldade está nele. Exatamente. Ele que não sabe, né, que a responsabilidade de comunicar, de levar, de criar essa humanização que você falou, de levar essa energia para dentro da empresa, a principal pessoa que pode fazer isso é ele, né? Ele é o exemplo, né? Tem um efeito multiplicador que você precisa valorizar, seja quando você Efeito multiplicador. E quando você entra numa determinada empresa, você nota isso no porteiro, na senhora que serve o seu cafezinho, no seu time, no seu vice-presidente. É uma coisa que permeia, tem muito a ver com energia. Energia é uma coisa fundamental, Ricardo. Energia. E essa energia você tem que buscar em vários lugares, Exatamente, né? exatamente. E principalmente no lado social, é uma fonte de energia gigante, né? Agora, é importante sempre frisar, o lado social é importante, mas a gente não perdeu lá a essência do mundo empresarial e do mundo empreendedor. Então, é um tripé. Agora, Sandro, Brasil que dá certo. Você não entra em política, eu sei disso, você é um cara muito discreto dessa parte. E o nosso Brasil? O que você vê do futuro do nosso Brasil? Você que conversa com grandes empresários, o que você pode trazer a visão para os empresários que estão nos vendo aqui, no sentido assim, qual a esperança? Pode falar a verdade. Claro. O que você, esquecendo política, o que você vê do Brasil? Quais são as dificuldades ou também as facilidades? Como é que você vê o Brasil nos próximos anos? Eu ouço muitos empresários, a grande maioria deles, eles têm como característica o otimismo, mas também uma parte substancial de preocupação com o Brasil, um olhar às vezes até negativo, e isso com algumas explicações. Por exemplo, o momento Brasil, a volatilidade do Brasil, especialmente a volatilidade econômica e, mais em especial ainda, a política. Nós sofremos desse mal já há muito tempo. E quando eu digo sofremos desse mal, é a história que a gente acabou de contar aqui. Na política, falta gestão. Gestão. Tem muita política e pouca gestão. Muito político e pouca gestão. E aí isso acaba permeando boa parte do nosso bate-papo aqui, porque aquelas características que a gente encontra no empresário, de novo, perseverança, disciplina, humanização, a gente não encontra. Obviamente, nós temos muitos políticos sérios que fazem muitas coisas para o Brasil, mas uma massa substancial importante disso é o contrário. E, de novo, nós precisamos entender que a classe política ela é coadjuvante e o mundo empresarial é protagonista. E aí, Sandro, quando você fala assim, então, pela sua visão, ou seja, tem otimismo, que é de fato, o empresário ele tem que ser otimista, porque se não for otimista... Por natureza. Por natureza, mas tem sim uma preocupação de números do país, de política, da política nossa. É pela instabilidade. Eu sinto isso. É pela instabilidade. E aí, como sempre, eu sempre falo o seguinte, né? No momento desse que nós estamos vivendo, o que você pode fazer a sua contribuição, você como empresário fazer, é não parar e cruzar os braços. Porque eu vi também, né, muita gente preocupado com essa política, perde-se muito tempo olhando para esse lado da dificuldade que o país está e deixa de fazer o seu dever de casa. Porque eu sempre digo também que dentro de casa, se você olhar para dentro de casa, tem muita coisa que você pode fazer de melhorias, né? De deficiência que você tem, que vai melhorar o seu negócio. Porque além tem muito empresário também que fica botando culpa do político ali, mas também não faz o seu dever de casa. Exatamente. Aliás, o que é muito comum também é a falta de gerar aos seus colaboradores pertencimento. E o que você precisa fazer é gerar pertencimento. Cada colaborador precisa se sentir dono do negócio, seja ele um colaborador, seja ele um parceiro, um fornecedor, ele tem que ter o senso de pertencimento. E quando você consegue esse senso de pertencimento, você consegue suplementar, você consegue superar muitas dificuldades do mundo empresarial. Você vê que de cada 10 palavras que meu amigo Sandro fala, 9,5 palavras ele está falando o quê? Gente, cuidar de gente. Você tem que passar sua cultura para as pessoas. Eu acho que quase todos os empresários que estão aqui como você, todos falam a mesma coisa. Eu falo que se você quiser ter sucesso, você tem que criar um exército de pessoas ao seu lado. E para criar esse exército, passa por tudo que nós falamos aqui: disciplina, amor, carinho, né, atenção, gestão, né?
criar processo na empresa. Né? E, Sandro, o que você deixaria aqui de recado para esses empresários do Brasil que fazem para o Brasil que dá certo? Né? Porque, afinal de contas, eu sei que nosso horário está chegando aqui no fim. Eu queria que você desse a sua mensagem, assim, do que você, da sua experiência, assim, não uma mensagem, mas o que você quiser colocar aqui para esses empresários que a gente sabe que luta, acorda. Uma das coisas que você falou aqui que é muito importante, gente, o empresário, ele começa a vida muita vontade, na garra, na determinação, como eu, como você, começando cedo, mas em determinado momento tem que buscar conhecimento. Eu vejo que você busca conhecimento com todo mundo. Isso. Por isso você tem essa formação essa inteligência, esse equilíbrio todo, porque você é muito observador, já vi, você observa tudo. E essa observação é muito importante para o crescimento da gente, é a escola da vida mesmo, né? Exatamente. O que você fala para esses empresários, o que é importante, né, na vida deles, eles não abrir mão, né, do dia a dia, de fazer, de acontecer? Porque eu vejo também hoje, tanto é que nosso podcast que fala sem bababá, porque a gente também tem visto aí nas redes sociais tanta gente levando conhecimento daquilo que nunca praticou, que nunca fez. E, inclusive, um dos motivos do qual eu comecei esse projeto meu foi de ver tanta besteira, pessoas que... Eu não tenho nada contra ninguém, mas falando coisas que não faz sentido nenhum. Tentando levar facilidade. Mas simplesmente a empresa, simplesmente você delegar. É simplesmente você... Se você não tem uma empresa que você pode tirar 90 dias de férias, é porque você não sabe fazer gestão. E eu nunca vi nenhum desses empresários que nós convivemos tirando 90, 60 dias de férias, chegando na empresa às 11h30 da manhã. Você já viu? Não, nunca vi. Eu nunca vi. Né? E a gente fica vendo isso nas redes sociais toda hora para pegar os empresários com a fragilidade, às vezes acreditando que esse mundo pode ser, esse mundo é fantasia, e às vezes não é que ele é inocente ou imaturo. Às vezes tá tão pesado, né, Santo? Porque fala assim, sabe uma coisa, gente? Quem sabe é eu que não tem gestão mesmo, eu tenho que aprender essa gestão de sair 90 dias de férias, chegar às 11 horas da manhã, porque todo mundo tem isso. Sem dúvida. Né? O que você vê hoje, assim, desses empresários, você poderia trazer para nossa equipe, que eles não saiam do caminho deles, do rumo deles, porque aqui a gente quer passar mensagem, vida real para esses empresários. Primeiro, eu quero te parabenizar, quero agradecer por você me receber na sua casa. Eu que agradeço o convite. Você que é um ser humano incrível, tem uma história maravilhosa, o poder de superação. Em segundo momento, pela estratégia e pelo seu DNA de trazer, num veículo como esse, donos de negócio. Respeitosamente a todos aqueles que multiplicam cada vez mais, está efervescendo a quantidade de coaches. Isso. A internet é fundamental, a gente não consegue viver sem, mas também a gente tem muita coisa rasa. E uma coisa importante que tem a ver com a similaridade dos nossos nomes, do nosso negócio, é o Brasil que dá certo e o Brasil de quem faz. Porque uma coisa muito importante e que é um anseio de quem nos escuta, do micro, do médio, do pequeno e grande empresário, é como fazer, de que jeito fazer. Porque é muito fácil, é muito simples você ouvir palavras motivacionais, palavras inspiradoras, mas no fundo também, e é fundamental, uma das coisas mais importantes é como fazer. E você só consegue explicar o como fazer contando a sua história, sendo dono do negócio. E aí, se você de novo me permite, nós estamos num momento muito importante do Brasil que dá certo, com duas colocações. Muita gente me pergunta aonde vai chegar o Brasil que dá certo. Qual é o objetivo, qual é o foco, e eu costumo dizer que eu não tenho a menor ideia e que eu sou movido por inspiração. Como nós falamos aqui no programa de bons ouvidos e entender o que esses professores falam, eu prefiro deixar uma parte dessa resposta para a inspiração. Mas uma coisa que a gente tem como sonho é transformar o Brasil que dá certo numa causa e que a gente pode mostrar para o mundo inteiro que nós somos capazes de realizar. O ano passado e esse ano são muito importantes estrategicamente para o Brasil que dá certo. Posso deixar aqui meu Instagram? Tudo, deixa, fica à vontade. É um maior prazer estar aqui justamente para isso. Sandro Augusto 01 e Brasil que dá certo oficial com 2 Os. Dentro dele a gente consegue entender um pouco do universo do Brasil que dá certo, mas eu estou muito feliz, Ricardo, que o ano passado a gente começou um grande projeto
que é o senso de pertencimento que eu te falei. Não adianta nós termos um grupo poderoso com 2, 3 mil empresários no país que tem 200 milhões de pessoas. Então, nós fizemos um ato muito importante, que foi aceitar um pedido de um professor, novamente, mas de um amigo muito especial, que é o Augusto Cury, que é um grande escritor, um dos maiores psiquiatras e, aliás, mais lido no mundo. E ele me fez um convite e foi uma honra para escrevermos o livro Brasil que dá certo, contando a minha biografia e do Brasil que dá certo. Eu coloquei algumas condiçõezinhas e uma delas foi colocar 50 nomes por volume. E a cada 6 meses lançar um volume com a seguinte característica, simples, o mais diverso possível e que sejam apenas 4 páginas. 2 páginas de biografia e 2 páginas do que é o seu Brasil que dá certo. Porque o Brasil não é um país ainda muito leitor. E com um catálogo de sucesso de empreendedores, a gente consegue se identificar com essa porção de nomes, aliás, muitos amigos nossos em comum. Fizemos em setembro o lançamento do livro, foi e está sendo um sucesso, e isso faz parte do crescimento orgânico do Brasil para que a gente dê o senso de pertencimento para todo mundo. E este ano a gente começa a construir células, pontos geográficos do Brasil que dá certo, e o restante é por inspiração. E, na verdade, nesse livro você leva a biografia de empresários. A biografia de empresários e um desafio... De vários empresários. De vários empresários. E fico muito feliz porque com essa não rejeição, esse carinho que tenho por todos, eu deixei no grupo que nós vamos fazer em volumes e convidei 50 nomes. Você falou da Luísa, por exemplo, ela topou, entrou em plena campanha de um livro recentemente que ela lançou. Então, dentro do próprio grupo que está dentro do livro, nós temos best-sellers. Então, é um motivo de muita alegria. Aproveitando... Faço ideia o que deve ter nesse livro de conteúdo. Então, vou matar sua curiosidade com 2 colocações. A primeira é que eu quero te convidar aqui no seu programa para participar do volume 2 do livro. Acho que isso explica o carinho que eu tenho por você. E a outra, não menos importante, eu trouxe um livro com uma dedicatória para você. Pega para mim aqui, ó. Aqui, meus amigos, ó, empresários do Brasil que dá certo. Aí, ó, empresário do Brasil de quem faz, o Brasil quem dá certo. Estou ganhando um livro dessa pessoa ilustre aqui, que eu tenho tanto carinho. E, na verdade, sim, há muito tempo a gente quer encontrar, né, Sandro? É claro. E a gente não tem tempo para lá, correndo para cá, correndo para lá. E assim, observando dentro do grupo, eu fico caladinho lá dentro do grupo, porque tem tanta gente importante do grupo lá, recebendo que eu fico assim, só observando o carinho que as pessoas têm por você. Parabéns. Obrigado. Obrigado pelo livro, vou receber com o maior carinho. E vou fazer parte agora do segunda edição. Da segunda edição. E falando em carinho, eu vou fazer uma coisa inédita aqui. Eu vou escrever aqui e vou ditar o que eu vou escrever aqui. Ó, vamos lá. Presta atenção aí, pessoal. Meus amigos empresários. Ricardo Nunes. Meu amigo. Você é o Brasil que dá certo e gente que faz. Olha só. Juntou tudo. Exatamente. E é um prazer, viu? Obrigado por participar do seu programa. Pelo carinho, pelo amor, Ju. Vamos estar juntos aí, conectando nossos grupos, né? Sim. Muito obrigado pelo carinho, desenvolvendo projetos. Vamos estar juntos. Obrigado por receber esse convite. Eu sei que seu tempo é escasso, né? Mas vem pra cá, arranquei, vem pra cá que nós vamos estar juntos. E, meu amigo, conta comigo, vamos nessa batalha, vamos ajudar esses empresários aí que precisam da gente. Tô com você nesse lado social também, que é um lado que eu também gosto muito. Eu sou muito discreto desse lado também. Eu gostaria que você me colocasse junto com você nos projetos. E vamos estar juntos aí ajudando esse Brasil que dá certo e o Brasil que faz. É isso aí, meu. Porque o Brasil que dá certo tem que fazer. É isso aí, né? Senão não tem jeito. E aquilo que você já tem dentro do seu coração, que é o seu DNA, nunca perca essa energia. Porque por tudo que você passou, não bastasse isso, você o tempo todo projeta futuro, você tem uma energia própria, parabéns. E você tem que fazer acontecer, né? Pra se deixar, né? Eu falo uma frase, vou terminar então essa frase, que eu falo sendo o seguinte, ó, ou você enfrenta a vida, ou
a vida te enfrenta. Exato. Não tem escolha. É isso aí. É melhor enfrentar a vida, né? Enfrentar a vida que é menos difícil. Menos difícil. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Mais um episódio do podcast do Abrá. Continua acompanhando. Tamo junto. Um abraço. Bons negócios, saúde, paz e amor. Um abraço. Obrigado, Sandro. Obrigado. Viu? Muito obrigado. Show.